Oi, gente, vamos mais um episódio do Vinhos e Talks. Hoje eu estou aqui com a Sandra Zotz. Ela é enóloga, ela é professora no Centro Europeu de Enogastronomia e ela é maravilhosa e está aqui com a gente hoje para apresentar nada mais, nada menos do que também a obra dela. Tudo bem, Sandra? Tudo ótimo, e Seja muito você? bem-vinda. Estou ótima, principalmente com você aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Sandra, aqui a gente tem uma regra, né? Todos os nossos episódios eles são regados a vinhos, né? A gente vai contar aqui um pouco da tua história, Uhum. mas eu vou pedir que você, né, você trouxe um vinho aí pra gente degustar hoje. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele, pode ser? Pode, Aproveitando aqui toda a sua expertise de enóloga. claro, claro. Eu trouxe um vinho chileno, da uva Chardonnay. Ele é um vinho orgânico, né? Existe uma onda hoje de vinhos orgânicos, que são vinhos feitos com uvas produzidas sem agrotóxicos, né? Sem nenhuma interferência química, na verdade, agroquímicos, que é o correto de se falar. E ele é um vinho do Vale de Casablanca, no Chile, produzido pela vinha Veramonte, que tem muita tradição, né, no cultivo de uvas no país. E queria apresentar, né? A Sim, uva Chardonnay, ela é uma uva clássica, é a rainha das uvas brancas. Ele vem como selo de orgânico, né, no rótulo principal e chama-se El Paiador. El Paiador é um contador de histórias, olha, né? então combina perfeito, harmoniza perfeitamente com o nosso episódio, com o próprio podcast. Isso, a gente espera que as pessoas, ao beber vinhos, contem histórias, né? Sim. Ele é um vinho para consumo jovem, ele é um Chardonnay que tem 15 meses de barrica, né? Perdão, 15% Uhum. deles passam em barrica, só para dar uma arredondada no vinho, deixar ele um pouco mais palatável. Tem uma cor bastante bonita, bastante intensa, Sim. um vinho muito fresco, né? Uma acidez muito boa. Saúde. Saúde. E Chardonnay, né? Chardonnay é um É um clássico, né? clássico. É. E o Chile tem se dado bem com uvas brancas, né? Apesar de ser um país que tem na sua maior parte plantio de uvas tintas, em especial a Cabernet Sauvignon, as uvas brancas têm encontrado um bom resultado nessa parte mais do litoral, no Vale de Casablanca. Chardonnay, Sauvignon Sim, Blanc, né, sim. em especial. Então vale a pena Sim, vale muito a provar pena. esse tipo de vinho, né? Um É. vinho muito E fresco. Sandra, agora eu vou começar a contar um pouco da sua história. Tá bom, vamos lá. Aliás, você vai contar. Aham. Você é de Bento Gonçalves, é isso? Isso, eu sou natural Mas é de Bento Gonçalves. maravilhosa, né? Porque quem nasce num lugar daquele não tem como. Eu amo particularmente. É uma terra muito boa, assim, sem É dúvida. uma terra maravilhosa mesmo. Eu nasci, né? Eu sou de família de descendência italiana. Eu nasci em Bento Gonçalves, e aos 14 anos eu fui fazer curso técnico de viticultura e enologia. E já com a mesma idade, já comecei a trabalhar com vinhos. Trabalhei 6 anos em vinícolas nacionais, trabalhei na Dalpisol, que eu digo que foi uma escola para mim, porque é uma vinícola pequena, familiar, que produz vinho, né, sempre de alta qualidade, pensando assim num produto final muito, muito bacana. E, e aí, nesse meio tempo, eu fiz o curso superior de viticultura e enologia e acabei recebendo um convite para Curitiba, para trabalho em Curitiba de uma importadora que queria alguém da área técnica para cuidar da parte de importação. Quando eu cheguei, eu me deparei com outro mundo, né? Porque Bento Gonçalves, querendo ou não, na minha época, era a única faculdade de viticultura e enologia que existia no Brasil. E Eu não sabia. hoje já temos outras, né? Inclusive no Nordeste brasileiro. Mas o curso técnico de enologia existe lá desde 1959. Nossa, que bacana. E a faculdade só veio a surgir em 96. Então foi muito tempo assim de, tanto é que tem
Na época tinha muito enólogo que trabalhava em vinícola, mas que não tinha formação superior, que hoje é um pré-requisito, né? Para você poder assinar como técnico, você tem que ter o superior de enologia. Você que é daquela região, como se dava ali no início, né? Quando começaram realmente a fabricar vinhos? Como que começou isso lá? Assim, o Brasil ele é um país muito novo, né? Quando a Sim, gente compara com a Europa. sim. As primeiras uvas chegaram pela mão dos imigrantes portugueses em 1532 e no Rio Grande do Sul, mais específico, só chegou um pouquinho antes, em 1740 mais ou menos, mas ele só teve um ganho significativo como atividade econômica a partir da imigração italiana em 1875. Então, os italianos que chegaram no Brasil acabaram recebendo áreas de terra no sul, como um todo, né? Sim. E acabaram, então, transformando a viticultura numa atividade econômica. Então, a gente vê no início do século XIX, no início do século XX, o surgimento das primeiras empresas vitivinícolas, as primeiras cooperativas, né? Então, surgiram por meio de cooperativas Por meio de cooperativas, que era a força que se tinha na naquela região, época, né? Porque a pessoa produzia a sua uva, mas o vinho que produzia acabava sendo só para consumo da própria família, né? Sim, E aí as cooperativas foi uma forma de agregar esses pequenos produtores para ofertar um produto para todo mundo, para todo né? mundo. Sim, Então expandir mesmo. para expandir, então a gente tem o surgimento de cooperativas que existem até hoje, Cooperativa Vinícola Aurora, Cooperativa Vitivinícola São João, Cooperativa Garibaldi. Ali naquela região é uma coisa que eu acho muito bacana, que se mantém muitas tradições, né? Sim, E isso sim. é muito legal. E aí, assim, o vinho ele foi crescendo, o consumo do vinho foi crescendo, se produzia muito vinho de uva americana, que ainda se produz muito, Sim. né? O chamado vinho de mesa é produzido com uva americana e ainda representa grande parte do plantio no Brasil. Uhum. Então, as cooperativas elas começaram a se desenvolver em cima do vinho de mesa, né? E aí, na década de 70, houve a entrada de muitas multinacionais, como a Chandon, a Sigra, Sim. que se instalaram ali na Serra Gaúcha e começaram o replantio ou a introdução de uvas europeias. E aí, vendo o potencial que o Brasil tinha para a elaboração de vinhos brancos e espumantes. Então, dá para se dizer que depois da década de 70, houve então esse incremento de produção para as uvas europeias e a valorização, e dá para se dizer assim, o surgimento do vinho fino, né, no Brasil. Então, a gente teve um crescimento muito importante, exponencial. E assim, eu estudei enologia em 95, né, me formei no superior em 99. Então, a gente falava muito do vinho nacional, né? E dessa busca da melhoria de qualidade. Então, o que nos faltava? Dá para se dizer assim, a gente tinha bons profissionais, nós tínhamos um começo de uva europeia, né, com mais ênfase, digamos assim, mas nem sempre nós tínhamos uma matéria-prima de qualidade. Então, se a gente pensar no universo brasileiro, hoje a gente não fala só em Serra Gaúcha, Não, né? hoje o Nordeste, né, tá com Então, espumantes premiados. isso, então, porque o que acontecia? A Serra Gaúcha é sim o grande polo, Sim. né? 80% de tudo que se produz no Brasil está ali no Rio Grande do Sul, mas é um local que chove demais, é um local muito úmido, é um local íngreme, é um local difícil de cultivar. Então, o que acontecia? Eles produziam, claro, né, como descendente, como tradição, Sim. como você falou, só que nem sempre o resultado da matéria-prima era tão maravilhoso assim. E aí começaram, até mesmo por incentivo das multinacionais, a própria Chandon fez isso, começar a buscar, mesmo dentro do estado, outras áreas onde chovesse menos, onde tivesse mais possibilidade de mecanizar, né? Então aí surgiu a campanha gaúcha, a região sul lá de Encruzilhada, né? E aí, como você falou, expansões para norte e nordeste, né? Porque
quem há 20 anos atrás, 25 anos atrás, imaginaria plantar uva no Vale de São Francisco, Não, ninguém né? imaginaria. Hoje a gente tem uvas e vinhos em 10 estados brasileiros. Então, o Rio Grande do Sul continua sendo o grande polo, né, onde realmente o desenvolvimento está cada vez maior. Tá vindo uma legião de enólogos jovens com outra cabeça, com outra mentalidade, de E eu acho fazer que vinhos mais modernos. Assim, o vinho, né, ele ganhou uma proporção muito grande aqui no Brasil. E Isso, principalmente para esse pessoal mais jovem mesmo. Hoje você isso. vê as pessoas falando muito de vinho. Acho que Uhum. a própria pandemia fortaleceu muito isso. Sim, durante a pandemia houve um incremento muito importante no consumo de vinho nacional, Olha, eu né? vou falar por mim, eu tinha em média umas 100 garrafas em casa. Hoje eu Ah, não consigo manter umas 6. Então, realmente mudou o comportamento, né? mudou, mudou. E assim, essa leva de enólogos novos e essas novas áreas de plantio estão fazendo com que o vinho se torne um pouco mais acessível, um pouco mais próximo das pessoas, Próximo, né? eu acho que você falou uma palavra que representa bem esse momento, Aham, próximo. Eu é, acho que desmistificou muito, isso. né? As pessoas estão entendendo E o mais vinho servido com a com comida, a o comida. vinho na refeição, né? Eu sempre Então, falo que a taça medicinal, né, junto com o almoço ali, é fundamental. aham, aham. Então tem, o Brasil tá em pleno desenvolvimento. A gente tem muito que se fazer, que fazer em cima disso, E a gente tem muito que um solo evoluir. muito rico, né? De Tem, um modo geral, o Brasil é sim. muito rico nisso. Se você pensar no tamanho do Brasil, o Brasil Continental. a gente tem um universo para crescer que não tem fim, Não né? tem. Apesar de ser desse nosso território tão grande, a gente tem cerca de 85 mil hectares plantados. É, dá para dizer assim, é Irrisório, um né? Assim, terço do que o Chile tem, né? E olha o tamanho do olha, Chile. Portugal mesmo, né? Que é um negocinho. Exatamente. Então, assim, a gente teria muito potencial de desenvolver. Teria não, temos muito potencial para expandir a área de vinhedos, para produzir mais vinho, Sim, para realmente ter produto para agradar todo mundo, verdade. né? É um caminho incrível. É, Tem que provar. é verdade. Mas agora eu quero que você me fale da sua história em relação a esse produto aqui, Ao Go Up, né? ao Go Up. É. Então, eu trabalhei em vinícola nacional. Depois eu vim a Curitiba a convite de uma importadora, como eu comentei. E nunca mais saí daqui, né? São 23 anos de Curitiba tem isso, trajetória. né? Ela pega a gente. Curitiba é uma cidade muito acolhedora Muito. e tem muito trabalho, né? Tem. E quando eu vim para Curitiba, tinha pouca gente que falava de vinho. Era eu, Luiz Groff, um pouquinho do Guilherme, da Adega Franco, mas eram pessoas assim muito pontuais que falavam de vinho. Então, foi para mim uma grata surpresa encontrar aqui um espaço muito bom. E aí, desde que eu vim para cá, eu sempre trabalhei com vinhos importados. Eu passei pela Expand, eu passei pelo Grupo Vino, saí em 2015. E aí sempre tínhamos a ânsia de... Continuei dando aula, né? Uhum. Que eu sempre gostei. Eu acho que da mesma forma que tem um enólogo que está lá elaborando vinho e fazendo o melhor produto, alguém tem que ensinar o consumidor a tomar Sim, vinho. com certeza. Então eu gosto muito dessa parte de falar sobre, né? E aí, em 2018, a gente decidiu abrir uma empresa. Nós somos em 3 sócios, eu, meu marido, o Thiago Dalpesol e o Celso Gromoski, todos de Bento Gonçalves, né? Sim. Casualmente nos Por reencontramos acaso, por pronto. acaso, mas sempre se conhecemos, trabalhamos juntos em algumas épocas. E daí decidimos montar uma empresa, a TDP Wines, que existe desde 2018. E um dos objetivos da nossa empresa era ter uma marca própria. Uma marca própria para atingir um público jovem, né? E aí surgiu a ideia do Go Up, a gente começou a trabalhar com essa questão dos rótulos, né? Então toda a linha Go Up são rótulos mais femininos,
rótulos mais descontraídos, essa coisa mais floral, né? Mais divertida. E aí o primeiro projeto Go Up começou no Chile, com a elaboração, juntamente com um parceiro lá no Chile, de vinhos tintos. Então, nós começamos com um Go Up Carmener e um Go Up Red Blend, que a gente chama, que era um blend, é um blend de Cabernet Sauvignon e Carmener. E aí, aos poucos, a gente sentiu necessidade de ampliar a linha. Aí fizemos no Chile o Go Up Sauvignon Blanc e, mais recentemente, o Go Up Cabernet Sauvignon. Cada rótulo com uma mulher estampada diferente. Então a gente brinca que Go Up tem a loira, tem a morena, tem a ruiva, tem a negra, tem para todos os estilos. E aí, entre conversas e bate-papos e vinhos, surgiu a necessidade de termos espumantes na linha. E aí, conversando, a gente achou por bem, por tradição, optar por elaborar espumante no Brasil. Sim. Então, a linha Go Up de vinho é chilena, a linha Go Up espumante é brasileira. É brasileira, tá? Que bacana. Feita na Serra Gaúcha, e nós temos 2 espumantes na linha, o Brut branco e o Brut rosé, né? Então, amanhã depois a ideia, quem sabe, é ter um Go Up na Argentina, ter um Go Up na França, não sei. É muito bom. Como é uma marca própria, um rótulo próprio, a gente quer colocar na garrafa o vinho que a gente fala assim, um vinho de benefício, um vinho gostoso, fácil de tomar, para agradar todo mundo, mas bem feito. Sim. Né? Porque ele é excelente. Tanto eu quanto o Thiago somos enólogos, né? Então a gente tem essa preocupação em oferecer o melhor produto. Sim. Dentro daquele preço que a gente está propondo para o consumidor. E tem tido excelentes aceitações. O Vivino, que é um aplicativo, né, que as pessoas registram os vinhos que bebem. Sim, as suas avaliações. Ela tem de 3,7 para cima. Nossa, muito bom. Então, muito bom mesmo. A gente fica muito orgulhoso. E merecedor. A gente fica muito orgulhoso do que a gente está construindo, né? Parabéns. Que é um caminho que só tem tudo para evoluir. Com certeza. Sandra, agora eu vou aproveitar, né, toda a tua expertise em ser enóloga, professora. Dá umas dicas para quem está iniciando, os iniciantes no vinho. Como que eles podem começar? Uma dica de uva, de tipo, o que é que você tem para falar sobre isso? Bom, para começar a tomar vinho tem que beber, né? Esse é o princípio, mas assim, eu acho que as pessoas têm que ter curiosidade, né? Eu acho que elas têm que, eu sempre digo assim, estabeleça uma faixa de preço que você ache viável gastar com vinho e dentro daquele valor prove tudo que você puder, seja curioso. Né? Não beba sempre o mesmo vinho, sempre o mesmo rótulo, a mesma uva. Até porque a gente tem muitos, né? Tem muita opção. O Brasil é um país que você tem vinho do mundo inteiro. Então, você ficar bebendo o mesmo rótulo, porque esse é o vinho da moda. Meu Deus, tem tanto vinho bom, né? Então, assim, estabeleça uma faixa de preço. Dentro disso, prove tudo. Não tenha preconceito com relação ao vinho branco, por exemplo, que muita gente acha que vinho tinto vale a pena pagar e vinho branco tem que ser barato. E aí você toma vinho branco ruim, né? Fato. Então, e assim, comece pelas uvas mais leves, mais delicadas. Então, Chardonnay é uma opção. Entre as uvas brancas, Torrontés. O próprio Moscatel, né, que tem muito espumante com essa uva, vale muito a pena. Entre as uvas tintas, talvez começar com um vinho tinto mais leve, um Pinot Noir, alguns rótulos de Syrah, de Merlot, né? Que são vinhos que têm uma boa riqueza aromática, não são vinhos tão pesados no paladar e que vai ser até mais interessante para harmonizar, né? Sim. Isso é uma outra coisa, assim, evite tomar vinho sem comida. Sem comida, é verdade. Né? Então, assim, vai tomar um vinho branco, pegue nem que seja um pão, né?
um queijinho, alguma coisa mais leve, mais delicada. Vinho branco vai bem com peixe, vai bem com frutos do mar, vai bem com frango, massas com molhos brancos, né? Os vinhos tintos já vão pedir carnes vermelhas, já vão pedir massa com molhos mais fortes. Então, assim, abra seu vinho, tome um golinho, coma um pouco, prove ele de novo, né? Degusta, né? Viva o momento. Degusta, isso, deguste, curta aquele momento, porque você vai ver que o vinho ele pode te proporcionar momentos muito interessantes, né? Fuja um pouquinho do vinho suave, se possível, porque o vinho suave, querendo ou não, ele tem uma qualidade mais baixa por trás dele, ele tem uma quantidade de conservante maior e que no fim das contas não vai fazer tão bem para a tua saúde, então arrisque-se no vinho seco e com comida, né? Então seja curioso e usufrua desses momentos, vai valer muito a pena. Sandra, muito obrigada. Adorei aqui as suas Obrigada, dicas. Sol. Muito obrigada por participar. Tá? E logo em breve estaremos juntas no evento da Lua aí pra gente ver que vinhos você trouxe aí para mostrar pra gente. Tá bom, muito obrigada. Obrigada. Obrigada pelo convite.